A sabedoria é coisa do diabo. Como assim sabedoria é coisa do diabo? Sabedoria é coisa do diabo. O primeiro pecado que está na Bíblia é o pecado do conhecimento. E não é à toa que conhecer é pecado. Porque no momento que você começa a conhecer, a querer conhecer, quer dizer que as coisas não estão boas. Ou seja, Deus não está te atendendo. Deus não está suprindo todas as suas necessidades e angústia. Então você começa a perguntar sobre o mundo à sua volta. Ou seja, você está questionando Deus. E a gente vê muito isso sendo aplicado na nossa sociedade. A ideia de que perguntar, conhecer, saber, vira a cabeça, deixa a pessoa louca, faz com que a pessoa vá contra Deus. E eu encontrei muitas vezes essa questão na minha frente e fui confrontado por membros da minha própria família. Veja, quando eu escolhi fazer filosofia, a primeira coisa que minha mãe falou não foi parabéns, foi: não faz isso não, filho, você vai ficar louco. E quando a gente começa a se deparar com essa questão filosófica de sair aprendendo e conhecendo as coisas à sua volta, a primeira coisa que você começa a questionar é realmente a figura cultural de Deus. Porque muitas coisas da nossa sociedade, para não dizer ela é inteira, é pautada na ideia de Deus, na ideia de religiosidade. Então, quando você busca a filosofia, o saber ou qualquer outro tipo de conhecimento, você está indo contra Deus. Porque a primeira coisa que você está fazendo é questionar ele. E isso é uma loucura. Quantas vezes eu li em livros que ler e estudar é uma coisa que vira a mente. Eu estava lendo Machado de Assis outro dia, o alienista. O padre vira para a mulher do cara e fala: esse negócio de estudar vira a cabeça. Porque vira mesmo, e a gente tem que deixar isso bem claro. O conhecimento ele não é isento, ele não é bondoso. O conhecimento muitas vezes ele serve para destruir os paradigmas que estão à nossa volta. Ou seja, fazer com que a gente questione a sociedade e o nosso ambiente. Isso é foda. Isso é foda porque isso parte de uma violência muito grande. Muito grande. Parte de uma violência interna do ser, porque se a nossa existência é o que passa na nossa cabeça, ou seja, a gente significa o mundo à nossa volta, a gente questionar esses significados é a gente questionar a nossa própria existência, é questionar o nosso próprio ser, ou seja, a gente vai estar nos violentando, sendo violentos conosco mesmos, não sei como fala isso, mas sendo violentos com você. E eu acho que essa é a pegadinha. Eu acho que é por isso que em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche traz toda uma ideia de que a população, o povo que anda junto do rebanho, vê os sábios, os gurus, quem é muito, sei lá, filósofo da vida, como ladrões, porque eles vêm para roubar a paz de espíritos. Eles vêm para atormentar, tirar as pessoas do padrão. E a gente vê isso no próprio Zaratustra quando ele fala que ele não veio para ser líder de rebanho, ele sim veio para roubar as ovelhas do rebanho. Eu acho isso sensacional. E o que traz um contraponto muito grande com aquilo que eu estava falando sobre eh, o conhecimento ser um pecado, ser um pecado capital, é o primeiro dos pecados. Porque no final é assim, a gente pode viver a nossa vida como animaizinhos, sem pensar muito, sem raciocinar muito. A vida é como ela é. Pronto, acabou. Deus sabe de todas as coisas. Ou a gente pode começar a questionar essas estruturas. E quando a gente começa a questionar essas estruturas, é onde a gente vê os problemas. Mas, para eu não começar a transformar esse vlog em uma coisa muito louca, vamos partir do pretexto de que conhecimento é uma coisa inerente ao homem, um conhecimento aristotélico, porque Aristóteles fala no começo do livro da Metafísica que o ser humano tende ao saber, ou seja, o ser humano tende a querer saber, conhecer, pesquisar o mundo à nossa volta. E que ele usa os seus sentidos para isso, mas principalmente a visão.
Então a gente está falando que Aristóteles ele fala que a gente naturalmente tende a querer conhecer. E aqui a gente não está falando de um conhecer filosófico, está falando conhecer, experimentar, testar e etc. Depois que a gente segue por um padrão filosófico, aí eis a pergunta: será que todo mundo realmente quer conhecer? Porque se a gente seguir a linha da antropologia, e da epistemologia, a gente vai chegar no consenso que o ser humano evoluiu para conhecer, porque conhecendo ele consegue prevenir eventos à sua volta e assim garantir sua sobrevivência. Porém, será que a gente realmente quer conhecer? Mas eu digo conhecer a fundo. Conhecer a gente quer. Por isso que nós acabamos nos entregando para desejos, para prazeres, tudo pela primeira vez, sabe? Aquele primeira vez sempre tem um tesão a mais, sempre tem um medo a mais. É, mas o saber além disso, o saber além dos sentidos, o saber como por que que chove, por que que existem estrelas, por que que o mundo é redondo, etc. Será que isso é realmente uma tendência humana ou uma tendência de meia dúzia de maluco que fica criando teoria da conspiração e porque não conseguem se alegrar com a imagem de animaizinhos no Jardim do Éden querem ser humanos e conscientes de si, da sua nudez. Olha que absurdo. Se não fossem esses caras, se não fossem esses malditos desalienadores, subversivos, a gente poderia estar no Jardim do Éden agora. A gente não estaria reclamando de depressão, ansiedade. Ou talvez estaria, ou talvez não. Ou é a vida, todo plano de Deus. E aqui é um momento que eu me sinto muito provocador, porque é onde eu digo que, na minha opinião, todo mundo que quer conhecer, que quer aprender, que tá incomodado com o mundo à sua volta, é ateu. É ateu. E eu quero que me prove ao contrário. Eu quero ver quem vai me provar ao contrário. Por que eu digo que é ateu? Porque é justamente isso. Quem é muito confortável com uma verdade suprema, com uma espiritualidade suprema, não questiona, não pergunta, tá tudo bem, é tudo no tempo de Deus, entende? É toda aquela parábola, eu esqueci quem é Jó. É Jó que Deus tira tudo, depois dá tudo em dobro. Jó, no plano perfeito, para ser o escolhido de Deus, ele teria que só ficar de boa, não poderia reclamar nem por um segundo, porque ele confia em Deus. Então, não tem pra que reclamar, chorar, pestanejar. Vocês entendem o que eu tô falando? Tô brisando muito. Eu acho que eu já tô chegando a um ponto que eu tô muito alucinado, mas eu gosto de tratar esses temas. Será que conhecer não é o maior dos pecados? Eu acho que é. Eu acho que é e sempre será. Sempre será, porque se você parar pra pensar, por que que o homem pergunta? Por que que o homem questiona? Por que a gente insiste em querer saber como as coisas funcionam? Se a gente agora já tem um gado, já tem plantações, já tem tudo isso, a gente deveria estar se acomodando, vocês não acham, não? Pô, se eu já sei como cuidar de um boi, se eu já sei fazer uma plantação e eu já sei dar comida pra todo mundo, construir uma casinha que não vai cair, pra que que eu quero mais? Pra quê? Não faz sentido. Não faz sentido, tipo assim, na função. Eu acho que aí entra a ludicidade do homem. Ou seja, a gente precisa significar a nossa vida e muitas vezes a gente significa nessa busca interminável e é isso. Às vezes Aristóteles está certo, mas certo pelos motivos errados? Será que o homem não tende ao saber porque ele precisa justificar a sua existência, já que Deus não é o suficiente? Puta que pariu, que frase, meus amigos. Essa frase foi muito boa. Eu vou tatuar essa frase. Cara, eu acho que é muito isso. Se o homem fosse, se o homem fosse acomodado com a imagem de Deus, ele não faria tanta pergunta. Então, esse foi mais uma dos meus aforismas malucos. Se você gostou, deixa o like. Segue aí pra mais. E
dê sua opinião, meus amigos. Eu quero pessoas com senso crítico que me questionem. Eu quero que vocês me falem, Nicolas, você está errado. E eu vou falar assim, é isso mesmo. Nós abre até um debate. Mas é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem comigo até aqui e até um outro dia.